pessoal, boa noite. Eu estou aqui para apresentar um artigo que foi publicado recentemente, mês passado, no Jornal Europeu do Coração. O título desse artigo é Inteligência Artificial baseada na avaliação da construção do ambiente a partir de imagens do Google Street View e prevalência da doença arterial coronariana. Bem, começando, aqui uma breve introdução, tá? O estudo destaca a importância do ambiente construído na saúde cardiovascular, focando especificamente na doença arterial coronariana, que a gente vai chamar de DAC. A pesquisa propõe avaliar como as características visuais capturadas pelo Google Street View, analisadas através de técnicas de visão computacional, podem estar associadas com a prevalência de DAC nos setores censitários. Só para vocês terem ideia de quais são as imagens que estão sendo utilizadas, podemos avaliar, por exemplo, fachadas de casa, fotos da estrada, o ambiente externo da casa, vegetação e etc. Agora, começando pela metodologia de coleta de dados, primeiro foi coletado aproximadamente 500.000 de imagens do Google Street View de 7 cidades americanas. Foram capturadas via API para representar uma visão panorâmica detalhada do ambiente urbano. Essas fotos foram de 2020 a 2021, tá? Quanto aos dados de prevalência de DAC, eles são obtidos do Banco de Dados de Análise de Nível Populacional e Estimativas Comunitárias, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Essas informações são baseadas na coleta da Sistema de Vigilância de Fatores de Risco Comportamentais, tá? Como terceiro, também foram mapeados dados demográficos, fatores socioeconômicos e índices compostos para determinantes sociais de saúde. Entre eles, nós temos informações de idade, sexo, raça, renda e escolaridade. Também foram coletados os índices compostos de determinantes sociais, foram utilizados somente três: o índice de privação social, índice de privação diária e índice de vulnerabilidade social. Agora, começando um pouco mais detalhadamente, adentrando na arquitetura do projeto, do artigo, foi utilizado redes neurais convolucionais e uma rede neural pré-treinada, que é chamada PLASIS 365. Ela é uma rede que é otimizada para reconhecimento de cenas urbanas e naturais. Esta rede foi empregada para extrair características detalhadas das imagens, transformando os dados visuais em informações quantitativas para que pudessem ser analisadas. Depois que a imagem ela é passada por essa rede convolucional, ela é gerado um vetor de características de 4.096 elementos por imagem. A gente pode ver que realmente nós temos um input da imagem e posteriormente é passado por essa rede pré-treinada. Aqui tem algumas informações que eu estou trazendo na apresentação que talvez vocês só vão ver no material suplementar, mas eu acredito que seja importante, tá? Uma coisa que nesse fluxo de trabalho que podemos ver é como que foi feito o agrupamento de todas dessa estação de filtros das imagens por sensor sensitário. Como muitos de vocês já sabem, né, sensores sensitários são micro-regiões de cidades, de bairros. Dessas regiões sensitárias são capturadas várias imagens, né, e a partir disso são extraídas essas features que no final vão trazer um vetor de características daqueles 4.096 elementos. Aí podemos ver que no final esses vetores de características por setor sensitário eles vão ser agregados pela média. Ou seja, vai ser calculada uma média a partir de todos esses vetores e por último vai ter um vetor agregado, né? Esse vetor agregado, depois ele vai ser utilizado na regressão e, por último, ele vai ser feita uma predição e uma avaliação da performance. Bem, o artigo ele realmente ele vai profundamente na análise estatística, tá? Aqui eu vou colocar em partes mais ou menos como que foi feito esse fluxo da análise estatística. Primeiro ele começou com a implementação de 3 modelos de machine learning, primeiro de árvores regressoras, um regressor de Random Forest e um Light GBM. E com isso ele foi utilizado para modelar relações intercalísticas do ambiente e a prevalência de DAC.
Preste bem atenção que aqui ainda não é utilizado os dados de sociodemográficos, nem também os índices de determinantes sociais de saúde. Bem, esses modelos são avaliados a partir do R quadrado e do erro médio absoluto e do erro quadrático médio. Depois, posteriormente, é feita a aplicação de uma regressão SPLS para reduzir esses 4.096 características a um conjunto de 6 componentes principais, ou seja, faz uma redução de dimensão. E por último, ele vai utilizar essa última regressão de dimensão com os, com os, com os dados demográficos e socioeconômicos. E além disso, também os índices compostos para determinantes sociais. E com isso ele vai gerar alguns modelos de regressão linear mistos para tentar explicar melhor a variação da prevalência de DAC. Outra estratégia que ele utiliza na análise também é a visualização de recursos, GradCAM, que é uma técnica para visualizar e entender o recurso das imagens do Google Street Views que mais contribuíram para os modelos preditivos. Essa técnica vai gerar mapas de ativação, destacando áreas específicas da imagem que são importantes para a prevalência de DAC. Assim, vai oferecer insights visuais sobre quais características do ambiente são mais influentes. Agora, entrando nos resultados, como eu tinha comentado, foi feitos primeiramente três modelos de machine learning com regressores. O modelo que foi levemente superior na performance foi as árvores regressivas, né, com R quadrado de 63%, que seria o ajuste da predição na reta, né? E também tem os menores erros, tanto o menor erro absoluto médio e o menor erro da raiz quadrática média. Aqui você pode ver também como que foi ajustado, como fica a distribuição, como fica o ajuste da predição. E segundo, na figura 2, também podemos ver como que esse modelo de regressão por árvores, como ele conseguiu trazer um mapeamento da predição da prevalência do DAC. Achei bem interessante, principalmente essa imagem de Detroit, né? Primeiro supondo que do lado esquerdo é, o, é, a, é a prevalência observada, tá? E do lado direito seria a prevalência predita, certo? Dá para ver, assim, de certa forma, realmente o modelo ele consegue capturar, de certa forma, no o grau de intensidade da prevalência, porém ele consegue capturar comportamentos médios da prevalência em determinados setores censitários, tá? Em segundo, eu vou apresentar realmente os modelos finais, né? Aqui tem o desempenho dos modelos e a comparação dos modelos lineares de efeito mistos. Bem, aqui temos primeiro o modelo com dados socioeconômicos e com dados do Google Street View. Você pode ver que o Ike BIC, ele é o menor de todos, né? Tem um Ike de 632, um BIC de 697, e também tem um R quadrado superior a todos os outros modelos. Em comparação, quando somente se utiliza dados socioeconômicos e demográficos, você vê que o R quadrado é de 64%. Então, a gente consegue ver que realmente existe um ganho de performance no R quadrado e também na análise de variância. Da mesma forma que se somente forem utilizados os dados do Google Street View, temos um R quadrado de 60%, o R quadrado condicional de 65%. Então, realmente, não somente utilizando dados sociodemográficos separados ou imagens do Google Street View, porém, juntando essas duas informações, realmente tem um modelo melhor. Aqui também é feito, nessa tabela, vocês podem visualizar um teste de ração de likelihood. Você pode ver que a partir da estatística de log verossimilhança, né, ele consegue ver que realmente que a diferença entre um modelo de dados do Google Street View com dados socioeconômicos e demográficos, realmente comparado a um modelo somente de dados socioeconômicos,
a diferença entre eles é bastante significativa. Da mesma forma, comparado com ah, comparado com somente um modelo de dados do Google Street Views, também temos uma diferença significativa. E também somente utilizando modelos do Google Street View com dados socioeconômicos e demográficos, também existe uma diferença significativa. Aqui também ele traz outro desempenho de modelos, utilizando a mesma ideia, porém, ao invés de utilizar dados socioeconômicos e demográficos, ele traz os índices de determinantes sociais em saúde. A avaliação é praticamente a mesma, realmente, quando vemos que o modelo com imagens do Google Street View, com os índices de determinantes de saúde, eles realmente são melhores comparado aos outros modelos. Também podemos fazer a mesma leitura no teste de likelihood, de razão de likelihood, que realmente modelos com imagens do Google Street Views mais os índices são melhores do que modelos somente dos índices. A diferença é significativa. E por último, vocês podem observar também que modelos que somente utilizam os índices contra modelos que somente têm as imagens do Google Street Views, a diferença não é significativa. Isso já dá para ver observando somente a estatística de verossimilhança entre 467 comparado a 468. Então, realmente não existe grande diferença um para o outro, tá? Agora, quanto aos resultados de visualização, aquela técnica Grand Cam, ela é importante para visualizar os principais recursos extraídos da rede neural convolucional. Primeiro, na figura 3, a gente está vendo imagens que são associadas a alta prevalência de doenças arteriais coronárias. E podemos ver que são destacados edifícios deteriorados, rachaduras em estradas, com uma associação positiva à prevalência de doença coronária. Enquanto árvores na estrada e casas bem construídas são associadas negativamente com a prevalência de doença coronária. Então, de forma resumida, os resultados, podemos identificar que os modelos integrados, tanto do Google Street View com dados socioeconômicos e do Google Street View com os índices determinantes sociais para a saúde, demonstraram capacidade superior de explicar a variação da prevalência de DAC com R's quadrados condicionais de 0,79 e 0,78, respectivamente. A comparação entre os modelos mostrou que essas integrações são significativamente melhores do que modelos que utilizam apenas dados do Google Street Views ou dados demográficos e socioeconômicos. Isso foi confirmado a partir dos critérios do Ike, BIC e testes de razão de verossimilhança. E realmente a técnica GradCam revelou que características como vegetação, condições das estradas e presença de espaços públicos são visualmente significativas nos modelos. Quanto à discussão deste estudo, o estudo sublinha a relevância de características visíveis do ambiente urbano, como espaços verdes e condições das vias, na saúde cardiovascular. A pesquisa destaca o potencial das tecnologias de IA na análise ambiental para a saúde pública e planejamento urbano eficaz. Enquanto implicações e limitações, os métodos oferecem uma abordagem escalável para monitorar riscos de saúde associados ao ambiente construído. E limitações incluem dependência da qualidade das imagens do Google Street View e as necessidades de generalizar os resultados para diferentes contextos geográficos. Como conclusão, os resultados indicam que técnicas avançadas de IA podem efetivamente identificar e avaliar fatores de riscos ambientais para a DAC, transformando a forma como as políticas de saúde pública são formuladas e implementadas, focando na modificação do ambiente construído para promover a saúde cardiovascular. E é isso. Obrigado.